Muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. É um prazer ter você aqui conosco. Nesse vídeo, a gente vai comentar um pouquinho a respeito da vida, das obras e das influências de Francis Schaeffer, um apologista, um pastor que, de fato, realmente ele trouxe à tona as verdades do Evangelho. É óbvio que dentro de um plano acadêmico, de um plano teórico e de estudos, houve aspectos positivos e negativos da sua abordagem apologética, assim como há em nossas vidas, certo? Mas aqui cabe trazer para nós aquilo que é de fato útil e que pode realmente trazer impactos significativos aonde nós estivermos. Ainda que, apesar de todos os conflitos e situações, esses assuntos apenas nos resguarde das futuros desafios, não é, na mensagem e na defesa do Evangelho. Então, Francis Schaeffer, Vida, Influência e Obra, será aqui um conteúdo do vídeo que eu achei importante trazer para o canal. Haja vista, existem vários assuntos e conteúdos, mas a gente cada dia mais aprende um pouco, né? Bem, eu trouxe aqui uma frase que é atribuída a Francis, que diz assim, e é de fato uma frase que de fato precisa ser impactada e conosco, uma vez que nós fazemos parte, principalmente daqueles que fazem parte da EBD, Escola Bíblica Dominical. E por meio desse homem, né, usado por Deus, obviamente, que nós possamos imitar os aspectos importantes e interessantes e que de fato traz, né, realmente o Evangelho, ainda que venha confrontar os inimigos do cristianismo, que haja vista hoje no século XXI serem muitos. Diz assim a frase: Cristo é Senhor de tudo, de cada aspecto da vida. Ou seja, essa afirmação era uma afirmação que compacta todo o ensinamento do Gênesis ao Apocalipse. Por quê? Porque ela está dizendo que Cristo é Senhor de toda a nossa vida. E isso significa que abrange a cultura, a sociedade. Cultura e sociedade tem o quê? Tem política, tem manifestações artísticas, musical, tem várias atividades, não é, ligadas ao aspecto civil, comunitário, ao aspecto social, não é? Todas essas práticas, não é, de vários povos. E essas situações, como um todo, não devem fugir da influência do Evangelho. Ainda que existam culturas, né, diversificadas e que aparentemente podem ou não estariam fora do alcance do Evangelho, essas manifestações, esses atos, essas ações, elas devem ser respaldadas com a palavra de Deus. Ainda que não se haja missões do nome de Cristo, essas culturas, esses povos e essas práticas, inclusive de uma forma mais lúcida para nós, é o seguinte, de uma forma mais simples, né? Por exemplo, o seu voto. Quando você vai fazer a votação a um candidato, por exemplo, quando você escolhe uma pessoa, você deve escolher uma pessoa baseada em quê? Baseada na visão darwinista, baseada na visão esquerdista, que de fato é uma visão satanista, certo? Baseada na visão cristã, protestante, baseada na visão da seita católica, Testemunho de Jeová. Qual visão você escolhe antes de votar? Na sua própria visão? Então, quando Cristo é Senhor de toda a sua vida, isso significa que até o seu ato de votar em um candidato, por exemplo, ela deve ser baseada em Cristo. Entende? E assim, a escolha de profissões, certo? Certas situações nas profissões devem ser baseadas nessa atitude de Cristo. E quando a gente realmente pratica o cristianismo, a gente fica, de fato, transformado e, dependendo da situação, às vezes a gente precisa reaprender a ser cristão. Então essa frase aí, pessoal, é um impacto muito grande e darei inclusive até um vídeo somente só sobre essa frase, haverá um outro vídeo, mas para não ficar muito cansativo, eu espero que você possa também refletir sobre isso. Bem, continua assim. É inútil proclamar que ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim,
o Senhor de todas as coisas, se ele não é Senhor de toda a minha vida intelectual? Aí, realmente, é algo que me chamou profunda atenção. Não adianta eu dizer que sou cristão, não adianta eu subir no púlpito no domingo, ou sair na campanha evangelizadora, ou seguir a ordem do pastor presidente, enfim. Não adianta comprar livros, abrir um canal, tocar bem no coral, conhecer milhões de pessoas, ser da alta patente do exército. Não adianta nada disso. Isso tudo é esterco. Se eu não considero o Senhor sobre tudo na minha vida. Ou seja, é como se fosse essa segunda parte aqui da frase é a complementação da primeira frase, né? Ele está abrindo o que quer dizer. Ou seja, se Cristo é o alfa e ômega, por que eu como candidato? Por que eu como professor de uma universidade? Por que eu como um, um policial civil militar? Enfim, por que eu como alguém do exército pratico certas ações e ouço certas ações e não, dependendo da situação, tá certo, pessoal? Dependendo do contexto onde você estiver, e não digo que Cristo não tem nada a ver com isso ou que Cristo tem a ver com isso. Por exemplo, você está na sua empresa, você está numa empresa trabalhando, numa empresa comum, né? Eu trabalho numa empresa comum, certo? Aí o pessoal decide fazer ecumenismo, reunir todo mundo, pessoa da Ubanda, exemplo, né? Cada empresa tem várias pessoas, né? E tem pessoa da Ubanda, pessoa do Espiritismo, né? Católicos, enfim. Aí eles decidem fazer uma oração no final do ano. Tá você como cristão, dando as mãos e recebendo a oração. Isso é um grave erro que a gente está cometendo. A gente precisa dizer, olha, eu sou cristão e essas situações não estão baseadas na Escritura. Ou seja, as rezas aos santos, cultos afro, não é? Diminuir Cristo, colocar alguém acima de Cristo, isso é uma obra maligna. Ah, eu vou perder o emprego, pode haver, pode sim, isso vai acontecer, dependendo da perseguição. Cedo ou mais tarde, seremos perseguidos. Não importa o dia. O que importa, de fato, ainda que seja difícil para nós, o que realmente importa não é ganhar o nosso pão de cada dia, exatamente, mas a vontade de ser feita no céu e na terra. Para nós que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Quando a gente santifica o nome de Cristo, isso estamos demorando a entender, estamos demorando a compreender e a vivenciar isso. Aí sim, o nosso cada dia nos dá hoje. Aí depois, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos quem tem nos ofendido. E continua a oração bíblica. Só essa oração é uma oração evangelística, é uma oração teológica, é uma oração apologética, que tem tudo a ver com o alfa e ômega. Então, ele não é apenas o Senhor do domingo, daquela classe dominical, que nós estamos estudando na lição bíblica. Não. Ele é Senhor da avenida, do prédio de construção, em tudo. Entendeu? Então ele tem que ser Senhor da minha vida intelectual, da minha vida espiritual, da minha vida social, da minha vida profissional, em tudo. Então, essa frase, pessoal, é uma frase muito profunda, certo? E a gente, ao estudar Francis Schaeffer, ele escreveu várias obras, vários estudos, né? É profundo. E eu aqui vou fazer um pequeno resumo. Obviamente não tenho tudo aqui em casa, né? Pelas condições, pelo tempo. Mas eu vou fazer aqui um resumo das principais obras. Se você quiser adquirir, você pode adquirir, tá bom? Então, se você quiser dar uma pausa no vídeo, descansar e voltar depois, esse é o momento. Tudo bem? Também, se você quiser ajudar o canal, compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário. Diga aí para mim se você conheceu ou não Francis Schaeffer. O que você acha dele, dessa frase. Comenta aí, dê sua opinião. Ainda poder interagir, tá bom? E se você quiser nos ajudar, só entrar em contato conosco pelo 8870-98
67, tá bom? Bem, vamos passar para o segundo momento, né? Essa foi uma pequena introdução. O segundo momento é o seguinte. Francis Schaeffer nasceu em 30 de janeiro de 1912, na Pensilvânia, Estados Unidos. Ele foi, de fato, um teólogo, pastor, apologista, escritor cristão reformado. Alguns dizem que defendia o livre-arbítrio, né? Outros também dizem que não defendia. É um debate aí assim, também aprofundado, né? Mas isso aí cabe a outra situação. Bem, inicialmente, ele tem seu estudo, né? Depois ele vai se aprofundar no Westminster. E houve algumas situações que fez transferir-se para um outro seminário de teologia, onde ele faz a sua conclusão teológica, sua formação teológica. Já em 1948, Schaeffer e sua esposa Edith mudaram-se para a Suíça, onde fundaram uma sociedade de estudos, que era um centro de estudos e discipulado cristão, que atraiu pessoas de diversas partes do mundo, né, com ênfase na filosofia, na história, na teologia, no pensamento em geral. Seu ministério era profundamente marcado pela interação entre a fé cristã e a cultura, abordando filosofia, arte e política. Ou seja, era uma mensagem que abordava tudo, desde a camada mais distante à camada mais superior. Envolver todos os aspectos da sociedade, todos os aspectos da sociedade dentro do cristianismo, né? E sempre tinha uma resposta para os problemas. Ele vai falecer em 15 de maio de 1984, deixando um ótimo legado significativo na sua apologética para o pensamento cristão contemporâneo. Schaeffer, ele de fato foi influenciado por diversos pensadores, como por exemplo Cornélio Van Til, João Calvino, Agostinho de Hipona e Hans Hockemaker. Cornélio Van Til, tem pessoas que não gostam muito desse apologista, mas ele foi influenciado, né? Ele foi defensor do pressuposicionalismo, que enfatizava a necessidade de um ponto de partida cristão na apologética. Ou seja, cada pensamento, cristão ou não cristão, ele tem um ponto de partida, um referencial. Por exemplo, um ateu. Qual é o ponto de partida do ateu? É Darwin. Entendeu? Qual é o ponto de partida do cristão? Cristo, a Escritura. Qual é o ponto de partida do católico? A tradição e as invenções do Papa. Qual é o ponto de partida do Testemunho de Jeová? A sociedade do vigia. Qual é o ponto de partida do Espiritismo? Allan Kardec. E assim por diante. Entendeu? Também João Calvino. A sua teologia reformada, obviamente, mudou a compreensão de Schaeffer sobre a soberania de Deus e a total depravação do homem. Agostinho de Hipona também influenciou Schaeffer. Inspirou sua visão sobre a relação entre a fé cristã e a razão. Já Hans, que era um historiador da arte cristão, ajudou Schaeffer a desenvolver sua análise da cultura e da arte como um todo. Então, falando sobre ponto de partida, Schaeffer faz uma abordagem filosófica do pressuposicionalismo. Então, ele parte da existência de um Deus infinito pessoal, que é o Deus triuno, a Trindade, conforme revelado exclusivamente na Escritura. Então, ele começa a argumentar que todas as cosmovisões precisam ser analisadas, filtradas e examinadas com base em seus pressupostos fundamentais, a base pelo qual se sustentam. E apenas o cristianismo, né, oferece uma base coerente para a moralidade, a lógica e a existência humana, inclusive para a própria ciência humana, exatas e humanas. Se quiser estudar um pouco mais sobre isso, tá bom? E quem faz parte do curso de Ciência da Religião também está recebendo esse material. Bem, as obras que ele escreveu são várias. Por exemplo, basicamente, uma das principais é O Deus que Intervém. Essa obra vai procurar analisar o colapso do pensamento moderno e sua incapacidade de oferecer respostas satisfatórias sobre a verdade. Ou seja, cada vez mais que as sociedades e as organizações políticas e educacionais se distanciam do Deus judaico-cristão e abraçam outras formas de pensamento, essas respostas dadas por eles, né? Por exemplo,
a biologia estuda a vida. Mas o que é vida? A biologia precisa de alguma coisa para explicar isso. É o Deus judaico-cristão? Não. É outra corrente de visão. Mas essa corrente de visão está errada. Então, portanto, a biologia vai estar errada. Entendeu? O sentido que está acontecendo aqui? Então, Jesus argumenta que o cristianismo é a única e suficiente resposta racional à existência, existencialmente viável para os conflitos e dilemas da humanidade. Ele examina como a filosofia, a arte e a cultura se distanciaram, se tornaram distantes uma da outra, né, contra a verdade objetiva. Então, a cultura, a sociedade, por desprezar as verdades da Bíblia, eles começaram a ter distância, né, da verdade objetiva, que é a verdade absoluta. Hoje em dia, você vai para. Mas você nunca absoluta. É impossível você ir para a universidade hoje em dia. É importante, é. Porém, verdade absoluta não existe nesses meios culturais. Só existe uma vez que nós podemos voltar, não é? Proclamar isso. Falta a gente proclamar isso. Porque as sociedades que não é cristã, né, ainda que tem uma camada cristã, elas negam a verdade absoluta a todo custo. A Morte da Razão é o segundo livro dele, né? Nesse livro, Shakespeare vai explorar a ruptura, a separação entre a fé e a razão na história do pensamento ocidental. Ele vai criticar a influência de pensadores como Kierkegaard, que vão separar a fé da racionalidade. Para Shakespeare, o cristianismo bíblico, a reforma protestante oferece uma interação completa e coerente entre a fé e a razão, né? Fé que é o ensinamento de Cristo com os descobrimentos da ciência, por exemplo, e da adoção do humanismo secular. O livro também tornou, segundo alguns dizem, uma série de vídeos, né? No canal no YouTube, né? Por aí tem alguns vídeos falando sobre a morte da razão, né? Vários canais no YouTube também têm comentado esses livros também, de forma mais abrangente. Aqui é só um pequeno resumo para vocês entenderem. Depois da morte da razão, né? Que a gente estava comentando que quem faz uma integração entre a fé e razão, e vai oferecer a base fundamental para a ciência, arte e ética. Depois desse livro, A Morte da Razão, nós temos o Como Devemos Viver. Existem outros livros semelhantes a esses temas, né? Mas esse aqui é de Shakespeare, tá bom? Então essa obra vai examinar a história da civilização ocidental e a influência do pensamento cristão em diversas épocas. Shakespeare argumenta que o declínio da sociedade moderna é resultado do abandono da doutrina cristã e da aceitação do humanismo esquerdista e secular. O outro livro que escreveu é O que aconteceu com a raça humana. Escrito com outro autor, esse livro, O que aconteceu com a raça humana, aborda a questão do valor da vida humana. Então, o Shakespeare critica o aborto, a eutanásia e outras práticas que minam a dignidade humana. E argumenta que apenas a cosmovisão cristã pode oferecer uma base moral consistente para a defesa da vida. Também temos outro livro importantíssimo que é o Manifesto Cristão. Nesse livro, Shakespeare apresenta um chamado à resistência cristã à crescente secularização da sociedade. Ele compara a necessidade de um posicionamento cristão firme com o impacto dos escritos de Rousseau na Revolução Francesa. Então, para Shakespeare, a igreja deve ser ativa na luta contra as leis e sistemas que minam os princípios bíblicos, ou seja, é aquele princípio, aquelas ideias que eu estava dizendo aqui a vocês. Não adianta confiar exatamente num candidato, entende? Quem vai defender a vida. Não, pessoal. Quem vai defender a vida é você e eu. Não é exatamente o seu voto num candidato, ainda que seja pastor, né? A gente deve votar por causa disso também. Mas a primazia é você e eu defender com a boca, com as palavras, com o argumento contra o aborto, contra o casamento homossexual. Não adianta, pessoal. Veja aí. Não adianta dizer que Jesus é alfa e ômega se ele não é senhor da minha vida intelectual. Não adianta, por exemplo, eu confiar na Bíblia e não pregar contra as ideologias de esquerda
contra as falsas do darwinismo, contra a geopolítica dos comunistas. Não adianta. Cristo tem resposta para tudo. A gente não tem que ficar em silêncio, nem deixar o outro falar. Então, venha, aproveite esse material, aproveite o nosso canal, se empenhe, estude, aproveite, absorva o conhecimento, desenvolva o conhecimento, aprimore-se cada dia mais. Um dia você vai ser usado, e está sendo usado, né? Bem, depois disso tudo, a gente pode concluir o seguinte, que Francis Schaeffer foi um dos maiores pensadores do cristianismo do século XX. Então, ele fez uma abordagem da relação entre fé e cultura com profundidade filosófica, histórica e teológica. Seu ponto de partida era o pressuposicionalismo, baseando em um Deus infinito, soberano, pessoal, que é a Trindade. Fundamentou sua crítica ao humanismo secular e sua defesa do cristianismo bíblico reformado como a única base racional para a verdade, a moralidade e a dignidade humana. Então, é justamente isso aí. Cristo é Senhor de tudo, de cada aspecto da vida. É inútil proclamar que Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, o Senhor de todas as coisas, se Ele não é o Senhor de toda a minha vida intelectual. Ou seja, não adianta, pessoal, eu dizer que Jesus é isso, aquilo, né? Se eu não busco conhecimento para que Cristo seja Senhor do conhecimento. Não adianta eu fingir abrir a Bíblia, certo? E dizer que sei o que está escrito e que sei interpretar. Muitas pessoas, né? Obviamente, dependendo do contexto, estou aqui generalizando a situação, mas baseado nesse assunto que estou desenvolvendo aqui no canal, não adianta eu abrir a Bíblia em Gênesis e dizer um texto de Salmos ao pedir alguém para abrir em Mateus e nem sequer ver o capítulo, o versículo cujo autor disse ou não disse. Ou seja, de uma forma mais simples, não devemos criar em nosso meio a cultura da ignorância. Você que é cristão, certo? Você que é cristão de verdade, pentecostal e reformado, ou reformado e pentecostal, precisa desenvolver os frutos do Espírito, certo? E a vida intelectual. Um sem o outro é paralisação. Nós precisamos dos dois, entende? Então, que esse estudo aí possa te ajudar, tá bom? E eu preciso de sua ajuda também, dando seu like, compartilhando, deixando um comentário e assista até o final desse vídeo, tá bom? Forte abraço, bom estudo e até o próximo vídeo.